E aí, meninos e meninas, estamos aqui de volta. Agora é aquela aula de revisão, né? Que a gente traz um breve, os principais conceitos que nós trabalhamos na aula 6.1, né? Agora, a aula 6.2, a gente traz esses principais conceitos de uma forma muito mais resumida para dar uma revisada no conteúdo. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, voltem aos slides que vocês têm acesso da aula, né? E tirem as dúvidas também, se caso nessa breve revisão ainda também não chegar o esclarecimento total daquilo que você de repente está com dúvida, né? E logo após, né, essa pequena revisão, vocês terão aquele tempinho para responder a atividade proposta com base no conteúdo, tá bom? Então vamos aqui para o slide, sem mais delongas, né? A gente tá falando exatamente sobre os movimentos sociais contemporâneos, né? Como esses movimentos que são formas de formas de organização coletiva em que grupos de pessoas se unem para defender direitos, combater desigualdades e também promover mudanças, né? Os movimentos sociais contemporâneos, a gente estudou aqui 4 deles, né? Na aula de hoje. Vimos sobre o movimento ambiental e ecológico, né? Esse movimento especificamente ganhou força principalmente na década de 60, quando os cientistas eles passaram, né, a alertar sobre os impactos da industrialização, da poluição e do uso excessivo dos recursos naturais, né, trazendo inclusive a degradação do próprio planeta, né? Então, aqui no Brasil, a gente viu que ele se fortaleceu com a criação de leis ambientais, né, através de órgãos de fiscalização e de campanhas de preservação dos biomas. O segundo movimento que nós vimos foi o movimento feminista, né? E quando a gente traz o movimento feminista, a gente sempre tem que lembrar que esse movimento é um dos mais, inclusive, ele é um dos mais antigos, né, desses que nós vimos aqui. Ele surge exatamente no século XVIII, né? Como vimos, o século XVIII e século XIX, né? Então, ele surge exatamente nesse contexto, no processo de industrialização, né? Então, durante esse período, né, houve muitas influências, né, pelos ideais de liberdade e igualdade. Desde a sua criação até os dias de hoje, né, a gente tem que entender que houve várias ondas desse movimento feminista. Mas, no geral, né, de uma forma geral, ele trouxe grandes conquistas. E as principais, direito ao voto, acesso das mulheres à educação e ao mercado de trabalho, leis de combate à violência contra a mulher, né, e muitas coisas ainda também precisam ainda avançar, né? Mas já houve grandes avanços, né? O terceiro movimento que a gente viu é o movimento LGBTQIA+, né? Esse movimento, ele ganha visibilidade exatamente no século, né? No século XX. A visibilidade maior na cidade de Nova York e a partir daí, diversos países passam a organizar esses movimentos em defesa dos direitos da população LGBT, né? A pauta maior desse movimento, né, eles buscam garantir igualdade de direitos, respeito e dignidade para todas as pessoas, né, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, né? O terceiro e último movimento, que é o movimento negro, né? Ele é um dos mais antigos, tanto quanto também o movimento feminista, né? Então, são os dois mais antigos, né? Que tem um longo processo histórico, né? Uma longa caminhada histórica. Então, ele não surgiu apenas no período de hoje, né? Como de repente talvez até você pense, mas ele é um dos mais antigos historicamente, com uma vasta história, principalmente de luta, começando primeiro com a resistência à escravidão e continua até hoje na busca por igualdade de direitos e combate ao racismo estrutural, tá? Então aqui a gente fecha com os principais movimentos, né? E a gente agora
dar aquele tempinho para vocês fazerem a atividade e a gente volta daqui a pouquinho para a correção. E aí, galera, já fizeram a atividade? Então, agora a gente vai para questão 1. Quero ver aí quem gabaritou essa atividade. Vamos ver quem acertou então, tá? A questão 1 é do Enem de 2016, onde fala: a demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos no que diz respeito à educação, ela passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da Lei 10.639 de 2023, que alterou, tá falando aqui, né, que alterou a Lei 9.394 de 1996, onde estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas, tá? Então, aqui está falando da lei exatamente que foi alterada, que era uma lei antiga de 96, ela foi alterada, né, essa lei de 2003 agora, trazendo exatamente a obrigatoriedade do ensino de história, né, e principalmente da cultura afro-brasileira e africana, né? A questão 1 é o seguinte, a pergunta: a alteração legal, a alteração que houve nessa lei de 1996 e que aconteceu em 2003, contemporâneo, descrita no texto, ela é resultado do processo de quê, né? Então, essa lei, ela é resultado de que processo? Do aumento da renda nacional? Essa lei, ela vai falar exatamente desse aumento da renda nacional? Ou da mobilização do movimento negro? Ou foi de um movimento social reivindicatório que busca exatamente rever a história do povo, né? De se estudar a história do povo negro, né? Dentro da sua cultura, né? Dos seus valores, né? Ou através da melhoria da infraestrutura escolar. Será que essa lei vai falar da infraestrutura escolar ou da ampliação das disciplinas obrigatórias? Ou essa lei está pedindo para haver uma ampliação das disciplinas que devem ser obrigatórias? Ou a politização das universidades públicas? Então, vamos ver quem acertou aí, hein? Vamos lá, galera. Portanto, a resposta é exatamente uma mobilização. Essa alteração da lei reivindicando que esse objeto do conhecimento esteja dentro das escolas para serem discutidos, para serem conhecidos, né? É exatamente uma mobilização do movimento negro, né? Quem acertou aí, tá de parabéns. Segunda questão do Enem também de 2016. Voz do sangue, palpitam-me os sons do batuque e os ritmos melancólicos do blues, ó negro esfarrapado do Harlem, ó dançarino de Chicago. Ó negro servidor do Soul, ó negro da África, negros de todo mundo, eu junto ao vosso magnífico canto, a minha pobre voz, os meus humildes ritmos. Portanto, eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo, eu vos sinto, negros de todo mundo, eu vivo a nossa história, meus irmãos. Esse poema, o líder angolano Agostinho Neto, da década de 40, evoca o pan-africanismo com o objetivo de quê, né? Então, primeiro, o poema se trata, né? Qual o objetivo dele? Incitar, né? A luta por políticas de ações afirmativas na América e na África, ou B, reconhecer as desigualdades sociais entre os negros de Angola e dos Estados Unidos,
Ou C, ele vem para descrever o quadro de pobreza após os processos de independência no continente africano? Ou será que seria a letra D, solicitar o engajamento dos negros estadunidenses na luta armada pela independência em Angola? Ou a letra E, conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade e independência? Vamos ver quem acertou aí, a turma do fundão, a turma da frente, vamos ver. Aí, conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade e independência. Então, é uma conclamação, principalmente para essas populações, né, de diferentes povos, né, países, a apoiar essas lutas, né, na busca por igualdade e independência. A questão 3 é do Enem de 2015, onde vai trazer, né, aqui uma citação do texto de Simone de Beauvoir, né, que é O Segundo Sexo, o livro, né? Então diz o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Então aqui a gente já percebe aí pela leitura, né, que está se referindo ao movimento feminista, né? Com base naquilo que a gente já viu aqui sobre o movimento feminista. Então aqui, ó, na década de 60, o comando, né, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca o quê, né? Vamos lá. A ação do poder judiciário para criminalizar a violência sexual. Ou B, a pressão do poder legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho. Ou C, a organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Ou D, oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos, né, homoafetivos, faltou um S aqui. Ou E, estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. Vamos ver quem acertou aí, hein? Vamos lá? Letra C. Portanto, de acordo com Simone de Beauvoir, né, na verdade, é uma organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Portanto, lembrando que a gente está falando do movimento social, né, feminista. Então, uma das pautas iniciais, né, na década de 60, exatamente, é a igualdade de gênero, né? Opa, voltando aqui. O que significa, então, a sigla LGBTQIA+. Ainda tem mais um acréscimo aí de P também, né? Que é o pansexual. Vamos então aqui. O movimento LGBTQIAPN+, sigla que significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queers, intersexo e assexual e mais, né? Mais conhecido pela sociedade como o movimento LGBT. Ele age em busca da igualdade social e de direitos e contra o preconceito, lembrando que existe diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Então, é isso mesmo, né? Aqui o que a gente vê, né? Aqui do movimento LGBT, o que significa a sigla, né? Desse movimento LGBTQI+. Então, aqui a gente termina então a nossa aula de hoje, né? Da correção da atividade. E eu espero, a gente já está na 6ª aula, né? Já está quase terminando a primeira unidade. Daqui a pouco, né? Daqui a uns dias, mais algumas aulinhas, vocês terão
aquela atividade avaliativa. Então, não deixe, a gente sempre avisa para estudar em cima da hora, né? Aperfeiçoem os estudos de vocês, exercitem na prática, que é fazendo as atividades, né? Então, é isso que nós sugerimos para vocês, não deixarem para fazer isso em cima da hora, estudar tudo que não dá tempo. E também não se aprende assim, né? Então, é importante a gente ir analisando sempre o conteúdo diariamente e dando uma olhada em casa naquilo que ficou dúvida, para na hora da avaliação você gabaritar. E depois também no Enem, né? Que são também questões que caem muito no Enem e temas que são muito recorrentes também nas provas do Enem. Então, aguardo vocês nas próximas aulas e bom tê-los aqui comigo na aula de hoje. Tchau, tchau!